Tudo bem? Tá tranquila? Garganta molhada? Tá Sim, ótimo, tá ótimo. Vamos começar, né? Ó, vamos lá, Austin. tá, bem direto. Muito bom estar aqui contigo. Vamos lá. Eu é que agradeço essa oportunidade. Quem é Sabrina Miller? Sabrina Miller é mãe de 3 filhos, 2 biológicos, uma adotiva, de 2 gatas que também amam os animais e que com 40 anos teve um despertar profundo e buscou autoconhecimento, terapias, e nos últimos 4 anos vem aí se debruçando em terapias com atenção ao trauma e desenvolvendo esse projeto, esse trabalho lindo que é a terapia Eu Inato, através das cartas, né, que são 4 baralhos. Muito bem. Quando nasceu essa inspiração? Como é que foi isso para você ir para esse mundo das terapias? Foi quando eu te conheci, né, Washington? Foi lá em Ah, 2018, que eu conheci o Moritz Eggert-Mayer, né, das cartas O, que é um trabalho muito bacana também e muito inspirador. E eu vim muito inspirada desse final de semana lá em Minas Gerais, da grandeza, da beleza, da potência que é trabalhar com as imagens. E eu fiquei tão encantada com o trabalho que em poucos meses depois, eu fiz um piloto e ali nasceu e tá se desenvolvendo esse trabalho aí, que é a terapia Eu Inato, que eu nomeei, de terapia Inato, que é uma terapia fenomenológica, experiencial e multidimensional, que lida com as cartas, com as imagens, com frases. E quando eu digo uma terapia fenomenológica, eu quero dizer, a gente vai trabalhando com as cartas, que é uma ferramenta terapêutica, né, que é a ferramenta da terapia, que a gente vai utilizando essa ferramenta a partir do que vai se apresentando nas imagens para aquela pessoa, não o que representa para mim. É o que que ela vê, o que que significa para ela. Às vezes vem memórias explícitas, às vezes sensações que são de memórias implícitas, e ali vai se desenvolvendo uma terapia muito profunda, muitas vezes, onde também a gente convida as pessoas para trazerem para o corpo as sensações, para poder liberar muitas cargas que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então, é um trabalho muito profundo. muito legal. Me diz uma coisa, essa abordagem, ela serve para qualquer pessoa? Ou tem alguma restrição, alguma observação que normalmente você faz? Ela serve para crianças, adolescentes e adultos, embora eu sugira, né, eu recomende que para trabalhar com crianças e adolescentes, né, a pessoa tenha essa especialidade, tenha essa expertise, né. Então, no livro, né, Eu, Curador de Mim, eu recomendo que seja acima dos 18 anos. Eu acho que é muita responsabilidade, a gente sabe a força que tem as imagens, né, Washington? E então, pessoas que têm algum transtorno mental, então só sob prescrição médica, mas a princípio, né, tirando essas restrições, esse trabalho ele é para qualquer pessoa que queira buscar autodesenvolvimento, transformação pessoal, desenvolver inteligência emocional, espiritual, enfim, né, para todas as idades. Maravilha, Terapeutas também, maravilha. Eu e posso fazer, que busquem autoconhecimento. tá? Então eu posso fazer comigo mesmo. Exatamente. A proposta que eu trago para o livro, na verdade, a terapia inato eu posso atender uma pessoa, posso utilizar essa ferramenta para atender, e eu posso também fazer um autoatendimento. E essa é a proposta do livro Eu, Curador de Mim, um caminho para a sabedoria corporal, terapia inato no autoatendimento. Então, nós temos uma sabedoria inata, né? Nós temos uma inteligência e que nós estamos dispensando, nós estamos desperdiçando essa potência, essa força, essa inteligência que a gente tem. Então, as minhas orientações, o que eu trago nesse livro, essa é a proposta, é que a gente possa acessar a nossa sabedoria inata, a partir do que as cartas querem dizer para ti. Tem uma inteligência ali que sabe do que tu precisa. E eu convido também para trazer para o corpo, para aprofundar os processos. E então, assim,
um tanto a gente dá conta sozinho, sim. E outro tanto a gente vai precisar do outro. Então, isso eu trago bem, eu deixo bem claro também, né, da importância dos vínculos, não tenho a menor intenção de dizer não precisamos mais do outro, não precisamos mais de terapeutas, não se trata disso, mas tem um tanto aí que a gente pode nos auxiliar e pode ser muito bem-vindo essa terapia. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi e já recebi, né, uma maravilhosa obra produzida por você, com as ferramentas, as cartas. E eu pergunto para você o seguinte: a gente sabe que escrever uma obra literária, escrever um livro, né, produzir um material daquela grandeza requer uma dedicação muito grande. E aí você comentou que você começou a construir essa proposta a partir de 2018, não é? 2018, nós estamos em 2023 agora, né? O livro ele foi concretizado agora há pouco tempo, não é isso? Em 2022, sim. 2022. Então são o quê? São praticamente 5 anos, né? Isso, que vem, né? Vem aos pouquinhos. É. A primeira coisa era sabedoria inata. Isso veio muito forte para mim aquela vez lá de Minas, lá do curso da Cartas Ó. E ali, esse era o único conceito, o único pilar que eu tinha para desenvolver essa terapia. E depois fui fazendo outras formações, e aí trouxe, né, esses conhecimentos, né, inspirações dali, daqui, aí eu organizei a terapia Inato a partir dessas inspirações e dessas outras abordagens. Muito legal. O que eu vi que é muito interessante é que você pegou conteúdos, né, conceitos científicos, você pegou é, trabalhos filosóficos e, e abordagens do senso comum e de algumas outras teorias, e você conseguiu condensar isso nessa obra, e a partir dessa obra, então, porque me parece que você conseguiu produzir as cartas antes de produzir o livro. Exatamente. Como é que é? Isso Como é que vem foi esse processo aí? Exatamente, isso vem caminhando, né? Num primeiro momento, as imagens, algumas frases, e só isso já é, né? Muito material de trabalho. Já as imagens, elas emergem muitas questões, serve de ponte entre o consciente e o inconsciente, então aflora muitas questões, né? Eu sei que tu sabe muito bem disso, né, Washington? E então, assim, começou ali com as imagens, e de repente eu fui, ao longo do tempo, fazendo algumas formações, e aí nos últimos aí, 1 ano, 2 anos, eu me dediquei a estudar trauma, e aí eu entendi também a importância de trazer o corpo para o processo. Então, hoje a terapia é inato, ela trabalha com as ilustrações, com o que emerge desse lugar. Às vezes, uma imagem traz uma questão muito profunda, com memórias, com recordações, às vezes sem memórias declarativas. E aí o corpo é convidado também, de uma forma mais profunda, para trazer o que que ele quer contar, né? Então, às vezes vem alguma memória durante esse contato também com o corpo, às vezes são sensações, e essas sensações é que vão trazendo essa liberação também, é assim como a gente trabalha com trauma, e não que a gente, eu tenha a intenção de convidar as pessoas a evocarem traumas nos seus autoatendimentos. Mas a gente sabe que vai acontecer e que pode acontecer em qualquer situação. A gente está assistindo um filme, a gente está olhando uma imagem, a gente está na rua, a gente briga com uma pessoa, tem uma discussão com o chefe na empresa, então tudo isso pode levantar questões, né, inconscientes, muitas vezes. Então, eu trago ali orientações, né, de como proceder quando os processos são intensos demais, quando os processos às vezes estão mais lentos, porque às vezes tem algumas pessoas que vão rápido demais para o corpo, outras pessoas estão mais anestesiadas. Isso é muito comum também. Então, nessa segunda fase daí do atendimento, a gente vai trazendo para o corpo também esse processo e dando tempo e espaço para ele se expressar através de bocejos, através de lágrimas, às vezes até de tremores. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sabrina. Por exemplo, eu sou terapeuta, tá? Eu, Uhum,
eu tive contato com o teu conteúdo, com o teu material, com os teus conceitos, eu li o livro, eu verifiquei lá as ferramentas que tem. Você aconselharia que, antes de começar, eventualmente, utilizar essa abordagem com o cliente, com o paciente, eu deveria aplicar em mim ou é dispensável? Ah, eu acho maravilhoso. É dispensável? Pode, mas eu acho que nenhum terapeuta que não sabe como lidar, como olhar, né, como aplicar nele, como ele vai, né, ajudar e apoiar outras pessoas. Eu acho que a primeira coisa é o processo, né, é a gente vivenciar ele, né? Ele vai estar muito mais vivo. Então, essa ideia do autoatendimento, ela vai nos preparar muito para estar mais presente, inclusive, com as pessoas que a gente vai atender como terapeutas, né? E as pessoas que não são terapeutas, elas vão se beneficiar, né, pessoalmente. Muito bom. E a arte é fundamental, né? Porque É assim, verdade. se a gente for fazer uma reflexão e voltar no tempo, a gente começa a perceber que o homem, desde muito, eu vou trazer uma representação temporal baseada nas pinturas rupestres, né? Nas gravuras e pinturas rupestres. Já foi Uhum, comprovado que há mais de 64 mil anos atrás, que não é pouca coisa, né? 64 mil anos atrás, o homem já se utilizava de representações, né? Pintando nas paredes das cavernas ou gravando nas rochas e tal, algumas expressões que, eventualmente, como a gente não tem como ter certeza qual era o objetivo específico, mas pressupomos que ele fazia aquilo num processo de integração, de passar informação, de construir relacionamentos, de marcar a sua passagem em uhum, determinados momentos. Então, é assim, as imagens, elas têm essa força, não é? E se a gente pensar esse tempo, então, nós adquirimos um conhecimento que é milenar, né? Eu digo isso através de uma carga genética sendo transferida. Então, a potência das imagens, elas com certeza, elas conseguem fazer uma ressignificação do nosso discurso, aquele discurso consciente, para algo mais autêntico, né? Porque é claro, a gente tenta se proteger, o nosso cérebro, né? Ele vai tentar aí através dos vieses comportamentais, o cérebro vai tentar trazer uma certa homeostase para que a gente não sofra muito em determinados momentos, né? e economizar energia, né? Economizar energia, exatamente. Então, é assim, as imagens, ela tem esse poder de quebrar essa barreira, né? Eu chamo de bypass do sistema lógico racional. Então, quando você faz essa conexão, você traz os elementos conceituais científicos, filosóficos, dos estudos da psicologia e faz essa conexão com as imagens, claro, não é um trabalho que é único no mundo, não é isso, porque nós temos Uhum, pessoas, né, seres humanos, trabalhando isso há milhões de anos. sim. Modéstia à parte, nós só estamos, então, buscando, nesse momento em que a gente subsiste, formas de aliviar as dores e os sofrimentos humanos através de uma técnica que a gente sabe que funciona, né? Porque Uhum, a representação das imagens fazem isso conosco, né? uhum, E esse teu trabalho, quando ele faz essa conexão e diz assim, olha, você pode desenvolver habilidades para autocura, você pode desenvolver habilidades para se enxergar dentro desse contexto, né, uhum, das dores emocionais, das dificuldades relacionais e assim por diante. Então, quando você traz esse trabalho, eu digo assim, e eu me aproprio, eu como terapeuta, me aproprio do teu trabalho, de anos de pesquisa, de estudo, de organização. Eu me aproprio dele, eu digo assim, a gente acaba se apropriando de uma ferramenta que ela deixa de simplesmente ser uma ferramenta e ela se torna a extensão do terapeuta. uhum, E aí é que está, né? Quando eu uso um instrumento para interferir na vida de alguém, né? Vamos dizer assim, para me aproximar do mais íntimo, que é o pensamento, que é a dor e é o sofrimento de alguém. Quando eu uso uma ferramenta, ela deixa de ser uma simples ferramenta e passa a ser extensão de mim. E isso faz o quê?
traz efetividade no processo, mas atrai uma responsabilidade muito grande, fenomenal para o terapeuta. Para o terapeuta. Então, é quando você assume a responsabilidade de interferir no psique de alguém, de Uhum, maneira, uhum. claro, na busca de tentar ajudar, é óbvio. Aí eu pergunto para você, como pessoa normal assim, eu posso comprar o teu material, eu não sou terapeuta, eu sou só um ser humano, um buscador, e eu quero conhecer algo diferente. Então eu compro o teu material e aí eu aplico a mim, ok? Vejo que funciona. Uhum, Não sou terapeuta. Aí, uhum. o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que, como percebeu que funciona com ele já se sente capaz de fazer a mesma coisa com outra pessoa, interferir, né, nesse psique. O que você recomenda para quando eu for interferir com outro, eu deva ser essencialmente um terapeuta? Sim. É, deve trazer alguma caminhada já, né? E buscar formas, porque assim, ó, a gente pode fazer, e isso acontece, e isso é bem delicado, de fazer um curso num final de semana e se tornar, eu sou terapeuta. Eu acho que vai muito da consciência de cada um, de continuar procurando. Eu iniciei assim, né, fazendo formações, eu continuava como monitora das formações que eu fazia. Eu acho que vai muito do interesse, né, e da consciência de cada um, porque é como tu disse, Washington, a responsabilidade que a gente tem com uma outra pessoa, de atender uma outra pessoa, é muito grande. Quanto mais conhecimento a gente busca, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente vê o tamanho dessa responsabilidade. Quando eu comecei a estudar sobre trauma, eu entendi ainda mais. É, o trauma ele permanece no sistema nervoso. Nós estamos todo momento trocando informações, comportamentos, e a gente nem se dá conta, né, da quantidade de traumas que a gente tem, porque o trauma ficou muito banalizado, qualquer coisa é um trauma, ou o trauma é só, entre aspas, abuso sexual, acidente de carro, é, catástrofes, e o trauma não é só situações assim, né? São situações que se repetem, são recorrentes, através da violência verbal, física, da educação que a gente vem, ortodoxa, muito voltada ainda para a violência, sem respeito com a criança. Então, tem muita coisa envolvida aí. Então, a responsabilidade que a gente tem, primeiro, é buscar nosso autoconhecimento. É claro que a gente não vai resolver a nossa vida toda ali para poder atender uma outra pessoa. A gente também tem questões, mas a gente precisa olhar para isso e estar com aquilo e percebendo o quanto é da gente, o quanto é daquela pessoa. E quando tu fala em responsabilidade também, de atender, por exemplo, uma pessoa, eu gosto muito de um dos pilares da terapia, que é trabalhar de forma fenomenológica. E o que quer dizer? A gente vai trabalhar a partir do que se apresenta. Então, eu não vou como terapeuta, isso eu acho que para os terapeutas, especialmente os que não são tão experientes, e mesmo para os experientes, né? Eu não vou correr o risco de invadir, de entrar em algum campo, alguma parte que aquela pessoa não está preparada. Então, eu gosto muito de trabalhar fenomenologicamente, tanto com as ilustrações, quanto respeitando o que a pessoa sente no corpo, para não ir além. Então, sem dúvida, para a gente atender e lidar com outras pessoas, a gente precisa estudar e continuar sempre se preparando e para poder, né, estar o mais presente, inclusive, porque às vezes o terapeuta está ali, mesmo os mais preparados, né, cheio de diagnósticos e sem o respeito, né, com esquecendo que a gente está diante de uma alma aí com tantos conhecimentos, com uma história de ancestrais, uma biografia bem antiga, muito antiga, um inconsciente coletivo, como fala o Jung. Então, tem tanta informação no ser humano que quanto mais presente a gente estiver, quanto mais a gente respeitar o que faz sentido para ele, com intervenções, sem invadir, com reflexões, com muito respeito, eu acho que essa é a fórmula, né?
é assim que eu sinto, assim, que um processo terapêutico deve fluir. Legal, muito bom. É, assim, para a gente fechar esse nosso bate-papo, que é bem objetivo, eu Sim. vou te perguntar assim, eu tenho um trabalho muito legal da Ofra Elo, né? Que, inclusive, certamente é uma das referências que você também apoia o teu trabalho, eu sei disso. Ela diz o seguinte, que nós precisamos, a partir do momento em que você consegue abordar as 6 dimensões principais do funcionamento do ser humano, você, claro, sendo um estudioso e se dedicando a conhecer o ser humano para você poder extrair métodos, né, para lidar com o que você de repente promete no teu atendimento, no teu trabalho, e assim por diante, precisa conhecer as 6 dimensões. E eu vou perguntar para você, essas 6 dimensões, elas ficam latentes quando você fala da terapia do eu inato, que eu posso eu mesmo cuidar. E essas 6 dimensões, segundo a Ofra, é a questão das crenças, a questão dos afetos, tá? A questão das relações sociais, o impacto disso, né? As questões do processo de imaginação do ser humano, Uhum, uhum, os processos racionais, os cognitivos, o ambiente cognitivo e o uhum. corpo, né? E o corpo em si, o fisiológico, o biológico. O Uhum. teu trabalho, de uma forma geral, abarca essas 6 dimensões no trabalho? Sim, bem interessante isso que você está trazendo, Washington. É, eu diria que essas dimensões estão também fazendo parte do que o Paul MacLean divide em três partes, né? O cérebro trino, que ele chamou de cérebro trino. Então, que é o neocórtex, onde estão as informações, o raciocínio, o lógico, a parte mais mental, mais cognitiva, o sistema límbico, que fica mais no centro do cérebro, que está mais conectado às emoções, e o sistema reptiliano, que está aqui atrás, na nuca, que está conectado com as nossas sensações corporais, com o nosso instinto. Então, eu acho imprescindível que a gente cuide e olhe para essas três partes. Essa integração é muito bem-vinda. Então, a gente vai trazer narrativas para o processo e a gente vai, na terapia inato, a gente vai convidar para o corpo também ver o que que o teu corpo diz a respeito disso, o que que o corpo, qual é a verdade para ele? Isso faz sentido para ti, né? Para o corpo. Então, essa integração aí é a chave de ouro. Que maravilha! Puxa, bom, eu sou privilegiado porque, né, acompanhei um pouquinho dessa Imagino. produção de uma forma bem sucinta, né, contribuir de alguma maneira para que a gente pudesse hoje estar conversando. Já Muito. tenho o material, já recebi, né? Uma honra para mim, um uma honra, viu? material, um material maravilhoso, que realmente, não que não houvesse a mim essa perspectiva de que seria bom, mas me surpreendeu mais ainda do que eu sabia que já ia ser bom, tá? Tanto que já quero dizer para você, vamos articular um workshop sobre esse seu trabalho para a gente levar, pelo menos trazer aqui para São Paulo, né? Você está no Sul, certamente você já tem as suas experiências no Sul, mas a gente vai se programar para isso, tentar trazer um workshop seu aqui para São Paulo e, de repente, em mais de uma oportunidade, tá? Porque eu quero dar a oportunidade aos meus alunos, vamos dizer assim, os meus queridos colegas que acompanham esse trabalho que eu faço em relação a esse desenvolvimento humano e acompanham o seu trabalho. Eu sei que você, inclusive, tem gente em Paris. De repente, quem sabe, a gente organiza um workshop em Paris, né? Ai, Por ainda que fiz não? uma postagem esses dias brincando, né? Tô Então, chique, né? Fui para eu sei que Paris está ali, em fui para Portugal Paris, também. Portugal. Então, Olha só. quiçá, não demore muito, você terá a oportunidade de organizar o workshop em vários lugares do mundo. E vamos começar por Brasil, né?
Começar, digamos, por Sim, São Paulo, sim. trazer, tirar você do sul, tirar você desse conforto, dessa cidade encantadora onde Eu você vou está, adorar, vou adorar. né? E aí Aham. trazer também outros colegas que estão aí no sul, de repente, para virem visitar e acompanhar o teu trabalho aqui conosco. E eu tenho certeza que você tem muitas pessoas que gostam muito do teu trabalho e te acompanham aqui em São Paulo também, né? E em vários lugares aqui do Brasil. E quem sabe, né? De repente a gente articula e vamos todos para Paris, né? Nossa, Levar, que alegria que ia ser levar isso. a terapia do eu inato para Paris, Mas vamos para o começar com velho Santos. continente. Vamos começar com Santos, que vai ser maravilhoso. Eu tenho algumas alunas que fizeram a formação online, né, que aplicam a terapia inato. E deixa eu mostrar o livro, a capa do Mas é livro aqui. A gente óbvio, falou, quase que a gente isso. esquece, né? Tem Então, uns é que a marcadores gente aqui. deixa esse Ó, gostinho para o final, né? aham. Eu, curador de mim, tome sua vida em suas próprias mãos. Terapia Eu Inato no Autoatendimento, um caminho para a sabedoria corporal. Maravilha, mas Então, mostra tem. também o conjunto de cards que acompanha, né? Sim, sim. Aqui, essa é a caixa. Cartas terapêuticas Metamorfose, Acolhendo o Trauma. Que maravilha. Então, deixa eu perguntar. Você continua com disponibilidade? Quem tiver interesse, entre em contato com você. Você manda para qualquer lugar do. Já percebi, qualquer lugar do mundo. Não tem, Sim, não existe sim. mais fronteira, né? Sim, para adquirir é o livro, é um kit, né? O livro, as cartas e um livreto que acompanha, né, as cartas. São Esse- 238 cartas. Isso é uma quantidade maravilhosa, fabulosa. Esse pequeno livretinho, nele você concluiu, condensou algumas formas, né? Alguns Algumas formatos de dinâmicas, atividade, algumas isso, dinâmicas. isso. Muito Uhum. legal. E no livro eu ensino como se autoatender e trago outros assuntos sobre trauma, sobre saúde, enfim, né? Outros assuntos também. Maravilha. Vou ser bem objetivo. É Hum. possível ser feliz? Não essa felicidade que a gente fica achando que é felicidade. O que é felicidade para você? É estado de presença, presente no momento que eu estou vivendo aqui agora, que eu consigo me conectar contigo e sentir, e sentir como é estar nesse momento presente aqui. Para mim, felicidade hoje está muito conectado com o estado de presença. É honrar o que é naquele momento. Agora eu estou aqui, é isso que eu vivo agora, nesse momento. Maravilha. Muito obrigado, Sabrina. Foi incrível. Certamente a gente vai ter outros encontros para a gente falar de algumas coisas, de repente, mais práticas, mais objetivas, mas a gente vai ter que marcar outro dia, né? Porque senão fica Sim, muito longo e hoje, sim, hoje sim, tecnologicamente, as pessoas não têm muito tempo para se dedicar a algo que seja muito longo. Então, a gente vai é procurar verdade. atender essa necessidade, né, das pessoas de forma bem objetiva e pontual, né? Agora, eu só tenho a agradecer. Boston, muito obrigada, como eu sempre digo, né? Obrigada por não desistir de mim, sempre aí presente, prestigiando o trabalho e logo, logo aí eu espero estar em Santos aí dando um abraço pessoalmente em ti. Beleza. E eu vou deixar aqui, fechar essa nossa conversa com uma frase que eu reputo muito importante, né? Conquistas sem retribuição não têm valor. Não adianta eu conquistar o mundo, sabe? Aprender, estudar, ser o suprassumo do suprassumo em determinadas áreas. Se eu não retribuir à humanidade aquilo que eu conquistei, que valor que Hum, tem isso? uhum. Que valor que tem? Sabe que isso me lembrou uma frase do Bertrand Hellinger, que ele diz que sucesso é servir a vida. E eu acho que a gente, né, tem feito um pouquinho disso aí também. Muito Ah, bom. que maravilha! Um abração aí. Tamo Até a junto, minha próxima. amiga, tá? Tchau. Eu vou interromper aqui, tá? Uhum. E a gente continua depois um bate-papo rapidinho, tá ok? Sim.